Noite a todos. Meu nome é Rafael Sepúlveda, sou fellow aqui do primeiro ano de retina de vítreo, clínico cirúrgico da Unicamp. E hoje o tema proposto para a nossa reunião foi o PVAC, doenças telangiectásicas da retina. Então aqui a gente tem a agenda da aula. Nós iremos dar início comentando um pouco da história, né, do PVAC, que teve sua descoberta relativamente recente, passar pela análise multimodal, falando sobre diversos artigos que estão aí na literatura, fazer um paralelo com algumas doenças que fazem o diagnóstico diferencial com o PVAC e, por fim, falar do manejo dessa entidade. Então, aqui a gente tem que o PVAC, a sigla para o nome, que é o Complexo Anômalo Vascular Exudativo Perifoveal, foi descrito por Giuseppe Kerkes e outros colaboradores pela primeira vez em 2011, como uma alteração aneurismática perifoveal, então, unilateral isolada. Então, aqui é a foto do artigo que ele publicou pela primeira vez no Jornal Oftalmológico Francês. Então, essa entidade, ainda até os dias atuais, tem sua etiologia, fatores de risco e até mesmo a fisiopatologia ainda interrogada, né? Suponha-se que, com relação à fisiopatologia, existem algumas teorias, né, que possam explicar essa entidade, como a lesão focal das células endoteliais foi proposta como uma possível base da doença. E com isso, levando uma redução da proteção ali do pericito dessas células endoteliais, levando assim a uma quebra da membrana basal, foi postulado essa teoria para explicar esses maiores aneurismas isolados. E, consequente, esse aumento do dano endotelial pode, portanto, levar à exsudação, que a gente vai ver como ocorre ao longo do segmento dessa lesão. Então, aqui a gente tem, né, a análise multimodal de um dos casos que foi colocado no artigo, né? A figura A demonstra uma retinografia colorida do olho direito, do caso 1, que é possível evidenciar essa grande alteração aneurismática perifoveal isolada, acompanhada de pequenas hemorragias, exsudação, né, intrarretiniana e algum acúmulo ali de pequenos exudatos duros. É possível observar também que tanto na angiografia com fluoresceína, na imagem B, e aí no B1 a gente tem a região ampliada da alteração, tá? E no B2 seria a imagem periférica ali da angiografia com fluoresceína. E até mesmo a angiografia com endocianina verde, demonstrada na figura C, revelam esse complexo anômalo vascular exudativo perifoveal e a ausência de qualquer outra anormalidade vascular retiniana ou de coroide associado. A tomografia de coerência óptica, demonstrada na figura D, no painel inferior à direita, mostra uma lesão arredondada, hiperrefletiva, em correspondência com esse complexo anômalo vascular perifoveal, circundados aqui por espaços císticos intrarretinianos. Aqui uma imagem do outro caso, que foi colocado nesse primeiro relato do PVAC, demonstrando, né, na A e B, uma angiografia com fluoresceína, é possível observar esse complexo anômalo, no painel à direita, no ACT B-scan estrutural, essa lesão arredondada, hiperrefletiva, em correspondência com o PVAC, circundado por espaços císticos intrarretinianos. Então, diante deste complexo anômalo, né, vascular, exudativo, perifoveal, na ausência, paciente que chega para a gente, na ausência de histórico pessoal ou familiar relevante, sem nenhuma associação com hipertensão, diabetes, discrasias sanguíneas e doenças oclusivas ou inflamatórias vasculares retinianas, associado a esses achados característicos na análise multimodal, a gente dá o diagnóstico de PVAC. Então, aqui a gente vai entrar mais em outros relatos que estão disponíveis na literatura para a gente conhecer ainda melhor a análise multimodal dessa entidade. Então, aqui eu coloquei, né, que contempla o Giuseppe Kerkes, o Ricardo Sacconi, que são grandes autores aí com relação ao PVAC. Aqui ele fez uma análise de uma série de casos com 15 pacientes, no qual demonstra esse aneurisma isolado perifoveal se assemelhando a um grande microaneurisma, associado a pequenas hemorragias retinianas, exudação intrarretiniana, e, em alguns casos, foram vistos também exudatos duros. Na amostra, né,
47% dos indivíduos eram saudáveis. Já pacientes, em 40% dessa amostra, tinham DMRI concomitante, e em 13% tinham achado aí também de miopia. A idade foi variável, né, do diagnóstico, né, desde pacientes com 46 anos até 90 anos, mas nós vamos ver na literatura que a média do diagnóstico fica em torno de 70 anos de idade. Nessa série de casos, 2 olhos tiveram uma associação com a membrana neovascular do tipo 3. Nós vamos aprender durante a apresentação que não só a associação, mas também a membrana neovascular do tipo 3 é importante no diagnóstico diferencial do PVAC. E, nesse caso, nessa série de casos, os pacientes tiveram pouca resposta aos anti-VEGF, seja ele o ranibizumab ou até mesmo o aflibercept. Apenas 3 pacientes tiveram uma boa resposta. E aí, com o passar do tempo, eles perceberam que essa lesão nem sempre pegava aquele estágio exudativo. E com isso, né, nesse trabalho, ele avalia uma série de 6 casos de maneira retrospectiva, não comparativa, na qual ele visualiza um estágio que seria pré-exudativo, né, um estágio subclínico do PVAC. A idade média dos pacientes contemplados nesse estudo foi de 75 anos, como nós já aprendemos anteriormente. Então, ele sugere retirar o E da sigla do PVAC, né, e subdividir, para evitar maiores confusões quanto à nomenclatura. Na forma que o EPVAC seria o complexo vascular anômalo exudativo perifoveal, e no caso com o NEPVAC seria esse complexo vascular anômalo perifoveal não exudativo. Diante do acompanhamento desses pacientes, mesmo esses pacientes que não estavam exudando no início, foi visualizado um alto percentual de exudação, associado ao declínio visual em 75% dos casos dessa amostra. Então, ele sugere um monitoramento cuidadoso desse PVAC não exudativo para, assim, a identificação precoce de sinais exudativos possam justificar alguma intervenção terapêutica. Então, aqui, um dos pacientes que foram analisados por esse estudo do PVAC não exudativo, que é possível observar nessa análise multimodal, na retinografia, na autofluorescência, no infrared do OCT e no OCT B-scan no painel inferior, uma lesão aneurismática isolada, perifoveal, sem nenhuma outra anormalidade retiniana. E no OCT B-scan, painel inferior, essa lesão arredondada, com uma parede hiperrefletiva, né, delimitada pelas setas amarelas no painel inferior à direita, sem fluido intraretiniano associado. Então, aqui, o OCT, que é um exame que vem ganhando bastante espaço na nossa especialidade, que é possível localizar lesões, principalmente nessa questão vascular da retina. Então, é possível observar essa lesão dilatada, isolada, delimitada por setas amarelas, correspondendo ao PVAC não exudativo, com fluxo detectável no plexo capilar superficial, no painel esquerdo. O painel, no caso intermediário, seria do plexo profundo retiniano, e o painel à direita do córeo capilar, no qual é possível observar pelas setas amarelas algum artefato ali de projeção da imagem. No caso, essa lesão é caracterizada por rarefação dos capilares retinianos na área perilesional do plexo capilar superficial, o que é possível observar no primeiro painel. Essa é uma característica que difere de outras entidades, como nós vamos visualizar a seguir. Então, aqui seria um outro caso, né, contemplado no estudo, com imagens multicoloridas. Então, o painel à esquerda, né, com essa retinografia, e à direita, a autofluorescência de fundo, mostrando essa lesão aneurismática isolada perifoveal correspondente ao estágio não exudativo do PVAC. Além disso, esse paciente, no caso, tinha associação com drusos maculares. Então, aqui ele coloca um segmento desse paciente, com a linha de base com ACT, esse paciente demonstrando, então, um estágio pré-exudativo. É possível visualizar o complexo anômalo na região perifoveal. Então, com 20 meses de segmento desse paciente, já é possível observar um início de evidência de exudação, com a presença desses cistos hiporrefletivos adjacentes à lesão. Foi dado um novo retorno para esse paciente, com uns 26 meses, antes até da terapia com anti-VEGF, foi observado um aumento
né, dessa exsudação, que pode corresponder a um declínio visual da acuidade do paciente. E com isso foi, nesse caso aqui, indicado, né, uma dose de carga com anti-VEGF, 3, com intervalo mensal, e aqui a gente tem no último painel inferior, com 30 meses de segmento, um mês após as 3 injeções intravítreas de anti-VEGF, é possível observar que essa lesão do PVAC, ela não responde muito bem às injeções intravítreas, né? Então, e outro fator importante é que ela está isolada nas camadas retinianas, sem sinais de extensão para o epitélio pigmentado da retina e o espaço sub-EPR. Um fator importante para a gente diferenciar das membranas neovasculares do tipo 3, como iremos abordar a seguir. Então, agora entrando no diagnóstico diferencial, tá? O objetivo aqui não é falar de maneira extensiva de cada uma delas, né? E sim abordar fazer como se fosse um paralelo com a lesão PVAC, né? Nós temos essas aulas já disponíveis no nosso canal do YouTube, Retina Unicamp. Então, a telangiectasia macular do tipo 1 faz diagnóstico diferencial do tipo, com a lesão do tipo PVAC, tá? E o MACTEL, a gente tem essa aula não só abordando o tipo 1, como também o tipo 2, que contempla uma fisiopatologia totalmente diferente, envolvendo neurodegeneração, e tem lá no nosso YouTube, que eu coloquei a capa da apresentação, com o link para quem quiser acessar e visualizar depois. Assim mesmo como a DMRI neovascular, uma aula bem completa também do nosso fellow, que tem aqui o link no YouTube, e a aula de macroaneurisma retiniano será a nossa próxima aula aqui do nosso curso, e em breve também estará no YouTube. Então, com relação à telangiectasia macular do tipo 1, ou MACTEL tipo 1, é uma doença relativamente rara, né, unilateral, considerada por muitos um espectro leve da doença de Coates, que afeta principalmente homens jovens. Então, aqui a gente já tem uma diferença. A idade média do PVAC é para pacientes mais velhos, 70 anos. Em relação, não tem associação com doença sistêmica, então aqui seria uma semelhança entre as entidades. Só que o edema macular cistoide, que leva ao declínio visual, no MACTEL tipo 1, é devido a uma microangiopatia intrarretiniana mais disseminada, certo? Já o PVAC é uma anormalidade aneurismática isolada e bem definida, com aquela rarefação dos capilares retinianos na área perilesional, bem evidenciado pelo OCT angiógrafo. E outro fator, né, que difere são as respostas às medicações anti-VEGF, né? Que o indivíduo com o MACTEL tipo 1 geralmente responde a essas drogas, já o PVAC, vários relatos de que não tiveram uma resposta muito satisfatória com a medicação. Com relação ao macroneurismo, é uma outra lesão, né? Que faz diagnóstico diferencial também com o PVAC. Sabemos que o macroneurisma ele tem associação com outros distúrbios vasculares da retina, como a oclusão de veia retiniana, retinopatia diabética e doenças inflamatórias. O PVAC ele exibiu evidências de anormalidades microvasculares na retina, como aquilo que a gente já comentou, a rarefação dos capilares retinianos circundantes, o que não estão presentes no caso do macroneurismo. Aqui é uma figura que eu retirei do Ryan, demonstrando uma paciente do sexo feminino, que tem um quadro aí de hipertensão e teve uma hemorragia subretiniana associada ao macroaneurisma na artéria supratemporal esquerda. Então, no painel à esquerda, a gente é possível observar a retinografia colorida, e no painel à direita, a angiografia com fluoresceína, demonstrando essa região do macroaneurisma, com uma hiperfluorescência, e uma região de hipofluorescência por bloqueio no local da hemorragia. Aqui, mais um pouco da análise multimodal do macroneurisma, é possível observar que o nosso CTB scan estrutural é bem diferente, o aspecto não tem aquela característica daquele anel hiperrefletivo ao redor da lesão, e aqui para exemplificar e ilustrar melhor também um painel inferior à direita, uma análise com angiografia com endocianina verde, demonstrando a região do macroaneurisma. Com relação à DMRI neovascular, particularmente a membrana neovascular do tipo 3, a diferenciação, principalmente nos casos iniciais, pode ser desafiadora.
especialmente com relação ao estágio subclínico não exudativo do PVAC. Aqui é uma análise multimodal retirada de um artigo do Spade e outros colaboradores, né, que é possível observar que a neovascularização macular do tipo 3, ela é caracterizada por esses focos hiperrefletivos intrarretinianos com fluxo detectável utilizando o OCT angiógrafo. Então, na forma inicial, ela é tipicamente associada a fluido mínimo e sem exudação. E nesse estágio, como eu comentei, né, pode ser bem difícil aí fazer a distinção entre as duas entidades. Uma característica importante que não vai ser observada no PVAC seria a progressão descendente para o espaço EPR e sub-EPR da lesão. Então, sabemos aí, para reforçar o OCT estrutural do PVAC, essas lesões aneurismáticas são caracterizadas por uma parede redonda, hiperrefletiva, envolvendo um lumen contendo material de refletividade variável, enquanto a neovascularização macular tipo 3, inicial, ela é caracterizada apenas por um foco hiperrefletivo sem esse lumen detectável no interior. Outro fator que diferencia essas duas entidades seria a resposta ao anti-VEGF, que no caso da membrana tipo 3 tende a ter uma resposta mais satisfatória. Outra alteração que é importante da gente colocar na aula seria os capilares telangiectásicos, conhecidos como os TELCAPs. São encontrados em doenças vasculares da retina. Tem estudos que mostram que até 2/3 dos olhos com edema macular diabético, essa alteração pode estar presente. E aqui temos uma angiografia com endocianina verde no painel inferior à esquerda, demonstrando esse capilar telangiectásico solitário, e em paralelo um OCT B-scan estrutural com a presença desse capilar e outras alterações adjacentes. Outro fator interessante do TELCAPS é que a endocianina verde, uma angiografia com esse tipo de contraste, ela é mais eficiente do que a angiografia feita com a fluoresceína para detectar essas grandes lesões microvasculares. E essas grandes telangiectasias, né, capilares podem ser, paradoxalmente, indetectáveis pelo OCTA. Muitos dizem que pela combinação desse espessamento da parede, acúmulo de material intraluminar, forneceria uma explicação direta para o fluxo reduzido e, portanto, a ausência de detecção de alguns dos maiores capilares telangiectados por meio do OCT angiógrafo. Aqui é possível observar, através da análise multimodal, né, com endocianina verde, a cabeça de seta demonstrando microaneurismos e a seta completa, o TELCAPS, no OCT B-scan estrutural, o OCT anface e, por fim, o OCT angiógrafo. Aqui, nesse estudo, publicado no final aí de novembro de 2020, ele tinha o objetivo de comparar, fazer uma análise multimodal e tentar fazer algumas comparações, retirar algumas variáveis de pacientes com PVAC e pacientes que ele coloca com lesões bem similares ao PVAC, que ele vai chamar aí de PVAC-like. Então, foi um estudo transversal que avaliou 10 olhos que tinham PVAC e 27 olhos com lesão semelhantes ao PVAC. Tá? Então, a identificação, como que foi feita das lesões do PVAC, baseou-se na aparência estrutural do OCT, ou seja, uma lesão redonda ou oval com contornos hiperrefletivos, e lesões que seriam similares em estrutura e tamanho no OCT, mas em pacientes com história de doença vascular retiniana, foram colocados em um grupo diferente, identificados como lesões semelhantes a PVAC. Então, aqui, a divisão dos grupos, tá? PVAC, indivíduos sem retinopatia vascular, com achado, como, por exemplo, esse que mostra na figura no painel inferior, do OCT scan estrutural, e o outro grupo, PVAC-like, que seria indivíduos com retinopatia vascular, como, por exemplo, uma retinopatia diabética, oclusões venosas. Dos resultados, aqui nós temos a tabela 3 do estudo, que ele coloca, com relação à lateralidade, o PVAC foi encontrado em uma totalidade da amostra, apesar de ser um valor sem significância estatística, todos os 10 casos do grupo PVAC eram unilaterais. Com relação à focalidade das lesões,
90% dos casos com PVAC eram lesões unifocais, tá? Outro fator que o estudo ele destaca seria a distância da área central foveal, que com as lesões do tipo PVAC, a maioria delas ficaram aí com menos de 500 micras de distância do centro da fóvea, tá? Outras correlações, ele não destaca muito com relação, por exemplo, à localização desse complexo vascular anômalo, se ele está localizado tanto na nuclear interna ou nuclear externa, plexiforme, isso variou bastante. Aqui na tabela 4, ele traz aquela alteração que a gente visualizou anteriormente sobre a rarefação microvascular, que foi presente em 90% dos casos do grupo do PVAC, porém é um valor sem significância estatística. A análise modal, demonstrando a análise à esquerda, o painel à esquerda, o PVAC, né? Nota-se que tem o OCT, base-scan estrutural, no painel intermediário ali, o OCT angiógrafo, e na imagem inferior, a retinografia colorida. À direita é um paciente agrupado naquele grupo do PVAC-like, que seria uma lesão bem semelhante ao PVAC, porém ele contemplava alguma outra doença sistêmica. Iremos abordar o manejo. Para um pouquinho só, Rafa. Espera só um pouquinho. Vamos fechar os microfones aí, pessoal. Leandrinho, fecha o microfone. Peraí, foi mal. Aí, beleza, senão atrapalha. Pode ir. Vamos lá. Então, falando um pouco mais sobre o manejo da lesão do tipo PVAC, nós podemos observar que ele demonstra um amplo espectro clínico, né? E o declínio visual ocorrendo associado a esse edema macular cistoide. No entanto, o paciente ele pode ser assintomático no início do acompanhamento. E como não há estudos de controle randomizados sobre o tratamento do PVAC, fazer o acompanhamento desses pacientes, pelo menos naquele início, né, seria uma conduta, né, a ser adotada. Com relação ao edema macular cistoide, nós visualizamos, né, que o anti-VEGF seria uma opção. Na série de casos do Saccone, né, do Ricardo Saccone e outros colaboradores, o PVAC ele não respondeu às injeções intravítreas, seja de ranibizumab ou aflibercept. No entanto, nós temos outros relatos na literatura que descreveu, né, casos com PVAC exudativo, com esse edema macular resolvido com a terapia anti-VEGF. Então, fica aí no nosso arsenal terapêutico também. Com relação à fotocoagulação a laser focal, também tiveram outros relatos que contemplaram essa conduta, porém, na prática, acaba sendo uma conduta um pouco que a maioria dos profissionais fica um pouco mais receoso de realizar, já que se trata de uma lesão perifoveal. Então, aqui eu coloquei um estudo que ele colocou, né, uma série de casos, apesar do N pequeno, né, só para a gente ter uma ideia de como foi realizado, publicado no Retina, né, neste ano. Então, aqui foi uma série de 3 casos. É importante ressaltar que esses pacientes foram submetidos a um regime fixo que combinava a terapia anti-VEGF intravítrea com a droga do bevacizumab, seguido da fotocoagulação seletiva a laser focal na lesão do PVAC exudativo. Ele coloca que essa realização do anti-VEGF teria um papel não só no diagnóstico ali, de saber se respondeu ou não, mas também de certa forma, reduzir um pouco do edema e melhorar a transmissão do laser, tá? Então, as 3 injeções foram realizadas de maneira mensal e 2 semanas após a última injeção foi agendado o tratamento com laser. Então, aqui, o laser que foi realizado foi o laser verde, que tem 532 nanômetros de comprimento de onda, e as configurações, a duração de 100 milissegundos, com uma mira de 75, e a potência iniciando ali em 100 miliwatts, aumentando de 50 em 50 cada vez, se necessário, até encontrar o clareamento da lesão. Vale ressaltar que os spots foram feitos diretamente sobre o aneurisma, e a lente que ele utilizou está exemplificada na figura, né, que foi essa da área centralis. Então, aqui ele coloca, né, tanto as retinografias quanto os OCTs base-scan estrutural, né, de um dos pacientes no qual foi realizado essa terapia. Então, na retinografia, na figura A,
no momento do diagnóstico, mostrando essa lesão oval, vermelha, escura e solitária, circundada por exsudação, e inferior a ela, o OCT B-scan. Também essa estrutura oval definida por uma parede hiperrefletiva com edema cistoide e exudatos duros ao seu redor. Então, na C, nós temos a retinografia após o tratamento com o anti-VEGF, é possível observar o aumento da exsudação. No OCT B-scan da figura D, além desse edema, agora apresenta um descolamento neurosensorial da retina. E na figura da retinografia E, que foi realizada imediatamente após o tratamento com laser, a gente tem essas marcas, né, recentes, mostrando o clareamento do centro do aneurisma. E em F, foi realizado 1 mês após o tratamento com laser, sendo possível observar o desaparecimento do aneurisma e do edema. Então, no G ali, no painel inferior, o OCT macular 30 dias após o laser, e em H, o OCT de segmento aí, com 14 meses de segmento, já não observando mais a alteração. Então, aqui eu também trago, né, mais para a nível de curiosidade, um estudo que eu achei também, com relação ao anti-inflamatório não esteroidal tópico, tá? Então, assim, esse foi um estudo que ele foi basicamente um relato de caso, que ele traz um paciente que utilizou o diclofenaco tópico a 0,1%, 2 vezes ao dia por 30 dias, tá? E o papel do diclofenaco na redução do edema macular ainda não se tem uma evidência definitiva. Então, será, no final do estudo ele até coloca, será que não foi uma possível coincidência, né? Então, aqui a análise multimodal desse paciente que foi utilizada essa terapia, OCT B-scan na figura A de baseline, é possível observar esses cistos intrarretinianos perifoveais na mácula nasal do olho direito. A figura inferior realizado, né, o OCT novamente 4 meses após, demonstrando o aumento desses cistos intrarretinianos. E aí, neste momento, foi prescrito o diclofenaco naquela dose, né, e aí o paciente retorna. E na figura C, é possível observar a manutenção de alguns cistos hiporrefletivos e agora também com a presença de uns focos hiperrefletivos, ali denotando alguns exudatos duros na região, tá? E no painel inferior também foi realizada uma angiografia com fluoresceína, na imagem D, demonstrando, tanto na fase inicial à esquerda, quanto na fase tardia à direita, uma falta de perfusão da grande lesão aneurismática associada a alterações microvasculares circundantes. E aqui, vale ressaltar que este paciente em questão, neste momento, então, da figura C com AD, neste local que ele estava sendo seguido, foi sugerido a ele, pela manutenção da presença desses cistos, a terapia, neste momento, com anti-VEGF. O paciente, então, decidiu procurar um outro serviço, né, para obter uma segunda opinião. Ele chegou no outro serviço, foi refeita essa análise multimodal, que aqui está contemplada, né, com a retinografia, a autofluorescência ou a CTB scan. Então, aqui é possível observar essa lesão perifoveal redonda, hiperrefletiva, em torno de um lume contendo aquele material refletivo variado, na ausência de exudação hiporrefletiva. E no painel à direita, o OCT angiógrafo da lesão, também essa grande lesão aneurismática, dilatada e isolada, sem sinal de fluxo detectado no plexo capilar retiniano, seja superficial ou profundo. Então, aqui foi dado o diagnóstico do PVAC desse paciente, e aí foi orientado a ele não realizar essas doses com a terapia anti-VEGF. Então, no entanto, dado o fato de que não há evidências definitivas que comprovem, sem sombra de dúvida, o papel do diclofenaco na redução do edema macular, incluindo a exudação do PVAC, existe claramente, né, e foi colocado pelo estudo, a possibilidade de que a redução da exudação intrarretiniana, no caso, não esteja relacionada a qualquer efeito terapêutico do diclofenaco, mas ocorreu como uma coincidência do evento. Essas foram as minhas referências. Obrigado.